eu vou chamar aqui o Celso, que é psicólogo, pós-graduando em neuropsicologia e vai estar abordando esse tema pra gente. Então, eu vou convidar aqui o Celso. Esperando ele entrar. Olá. Olá, Celso, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? E você como está? Prazer estar aqui com vocês nesta noite. Uma alegria para mim poder compartilhar desse tema tão importante, né, tão necessário, especialmente para os nossos dias. É um prazer estar aqui com vocês. Nós, em nome, né, do Grupo Amor Vida, agradecemos muito pela sua participação e pela sua colaboração, que eu tenho certeza que vai colaborar muito aí para o nosso desenvolvimento, para o nosso conhecimento também. Imagina, eu que agradeço aí o convite. Bom, falar de resiliência não é nada fácil, né? É uma coisa tão complexa que muitas vezes a gente esquece de fortalecer e esquece de olhar também que a gente tem esse lado resiliente aí presente, né, Celso? Exatamente. E é uma coisa muito necessária, né? Onde as coisas, o mundo caminha muito rápido, as mudanças muito rápidas. E assim, a gente tem muitas atividades, muitas coisas para resolver. E se a gente não tiver um pouquinho de resiliência, a gente acaba atropelando o sistema e às vezes acaba causando danos psicológicos para nós, né? Com certeza. Bom, para a gente começar, acho que é importante a gente definir, né, esse termo que é muito falado nos tempos atuais. Todo mundo fala em ser resiliente, mas afinal, o que é ser resiliente, Celso? Pois é. Eu acho que para a gente começar a entender o processo de resiliência, precisamos aprender o que é resiliência, né? Então, nós podemos iniciar definindo o termo resiliência de uma forma bem geral. Podemos dizer que a resiliência é a capacidade que uma pessoa tem de se recuperar psicologicamente diante das adversidades a que foi submetida. Isso não significa que essas adversidades deverão ser extraordinárias. Não, né? Eu creio que as coisas que acontecem no dia a dia, as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia. Porque, veja bem, nós vivemos, como eu disse aqui, numa sociedade pós-moderna, onde as mudanças são cada vez mais rápidas, intensas. E isso requer de nós um esforço múltiplo, digamos assim, né? Para que haja uma adaptação eficaz. Então, dessa forma, a resiliência se torna um desafio diário para cada um de nós. Então, nesse sentido, nós precisamos entender que a resiliência é um atributo da existência humana, ou seja, da aptidão de vinculação afetiva e profissional. Então, é importante que haja também na nossa vida, para que a gente comece a pensar em resiliência, um projeto de vida. O que nós pensamos, o que nós queremos da vida, quais são os nossos objetivos, né? Porque hoje a resiliência não pertence mais a apenas os grupos conceituais ideológicos. Eu costumo dizer que a resiliência é um procedimento triunfante, porque ela é a capacidade de superar e de recuperar das adversidades da vida. Porque, convenhamos, a vida hoje está cada vez mais difícil, né? Então, assim, a psicologia herdou esse tema da física, definindo resiliência como uma capacidade que a pessoa tem de lidar com os problemas, superar os obstáculos e resistir à pressão de situações adversas, tais como violência, catástrofe, acidentes, luto, enfim, diante dos percalços da vida, sem sofrer um arroubo psicótico. Né? Porque, veja, entendo que o nosso autocontrole funciona como uma estrutura de uma ponte, vamos dizer assim, que sofre constantemente invasão pelas águas das enchentes. Se essa pressão da água sobre ela for superior à sua resistência, né, aquilo que ela pode suportar, certamente que vai aparecer rachaduras, vai aparecer buracos, vai aparecer defeitos, e essa ponte irá desabar a qualquer momento. Assim também somos nós. Quando a pressão da vida é demasiadamente intensa, nosso corpo irá sofrer os danos também, né? E por causa da pressão psicológica, irão aparecer, além dos transtornos que são comuns, também o que nós chamamos de doenças psicossomáticas, que são sintomas que aparecem em decorrência de descontrole emocional quando não há essa resiliência para ajudar na segurança. Então, são problemas físicos
que incluem doenças intestinais, hipertensão, gastrite, síndrome do pânico, estresse e vários outros males que podem surgir, né, quando falta a resiliência. Porque, veja bem, o nosso cérebro tem a capacidade de se moldar diante dos acontecimentos que ocorrem em nossa vida no dia a dia. E o ambiente em que esses acontecimentos ocorrem tem um papel transformador. Isso mostra que a nossa capacidade de renovação é completa. Nossos pensamentos, nossas atitudes, a forma como nós assimilamos determinados acontecimentos, a pessoa resignada ela não aceita, né? Ela aceita passivamente esses dissabores que muitas vezes trazem desconforto para a vida. Não consegue lutar, né, contra esses acontecimentos, essa renúncia aí causa uma das novas situações. São aquelas pessoas que não conseguem mudar, né? Acha que é o síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim, né? Mas existe também um ambiente que determina a satisfação pela vida. Essas pessoas reclamam de tudo o tempo todo, praguejam ao invés de procurar um meio de mudança, né? Então, a principal característica do comportamento é a revolta. Pessoas revoltadas, pessoas briguentas, pessoas ranzinzas, né? Que se tornam aí. Então, a resiliência, só para concluir esse ponto aqui, nos ensina a confrontar as situações e enfrentar as tensões com vivacidade, aprendendo com cada experiência e adquirindo conhecimento positivo. A resiliência nos ajuda a focar nas soluções e não nos problemas. Por isso que a resiliência é algo que nós aprendemos ao longo da vida, porque nós sabemos que a superação e o crescimento que adquirimos ao longo da nossa vida, da nossa existência, são potencializados exatamente nos momentos de dificuldades, de luta, de crise, não é assim? Sim, Tudo aquilo que eu aprendi com mais segurança foi diante realmente das crises, dos problemas, das dificuldades. E eu acho que todo mundo é assim, né? Todo mundo tem essa facilidade também para aprender com as dificuldades. com certeza. Você falando, né, da analogia da ponte, adorei isso, né? Assim como as pontes da vida, a gente precisa de uma manutenção, a gente precisa olhar para essa ponte, a gente precisa ver onde que está o estrago, né? O que está ali danificado e como que a gente pode abordar isso para que fique melhor, né? Que possa ser uma viagem tranquila, né? Exatamente. Porque assim, o nosso cérebro, ela é uma máquina fantástica, né? Uma máquina assim, extraordinária. Por exemplo, se você decidir, vamos supor que você decide aí, digamos, fazer 10 horas de academia por dia, né? Você vai ter que preparar bem, você vai ter que se preparar bem para você não ter nenhuma lesão corporal. Mas o seu cérebro vai adorar isso de uma forma assim, extraordinária, porque a sua circulação sanguínea vai melhorar, né? Vai irrigar mais o seu cérebro, oxigenar melhor o cérebro. Mas se tem uma coisa que danifica o seu funcionamento cerebral, são os pensamentos disfuncionais, os pensamentos negativos, né? E isso pode levar à exaustão. Quando esses pensamentos passam do limite, o seu cérebro entra em depressão, né? Então, por isso que é interessante a resiliência, porque a resiliência nos ajuda a segurar essa onda, né? Nos ajuda, não vou dizer que a resiliência vai resolver todos os problemas, não, mas ela vai nos ajudar a segurar essas crises e vai fazer com que a gente tenha um outro olhar diante das dificuldades que a gente passa. Porque normalmente nós temos a mania de olhar sempre o lado ruim das coisas que acontecem com a gente, né? Mas a gente tem que aprender a olhar o lado bom também, e a resiliência nos ajuda nesse sentido. Com certeza. É igual você falou, a resiliência não resolve todos os nossos problemas, mas é a partir dela que nós conseguimos olhar e acolher da melhor forma, né? Essas situações, essas adversidades, porque a gente precisa fortalecer o nosso emocional, né? Fortalecer a nossa ponte para lidar com essas situações. E é a partir das nossas próprias vivências, a partir das nossas próprias experiências que nós vamos cativando isso na gente, né, Celso? Sim. A resiliência é um atributo de extrema importância na vida em todos os sentidos. Porque, segundo o Carmelo, em seu livro sobre resiliência, ele diz o seguinte: ele diz assim, que a resiliência é a capacidade de lidar com as adversidades, superá-las e até mesmo enxergá-las como oportunidade de crescimento. Então, a pessoa resiliente é aquela que consegue interpretar a adversidade como um aprendizado, escolhendo a inteligência e a esperança ao invés da vitimação. Muito, Por isso que ela é muito bom. da gente assim diariamente, né?
é extremamente importante a resiliência. É uma pena que Até para não é muito falado, não é muito ensinado isso. As pessoas não buscam esse treino, essa capacidade que toda pessoa tem de desenvolver a resiliência, né? Com certeza. Aqui a Andrea está trazendo para a gente, ó, Ah, como contribuição, resiliência direciona na busca de alternativas. Olha que bonito isso, né? Aprender a olhar para as possibilidades, né? Nas múltiplas possibilidades de viver, de existência que existem, né? exatamente. Porque a vida não é só coisa ruim, né? A vida não tem só momentos ruins. A vida é boa, a vida é bela, a vida é linda. Mas a gente tem que aprender a vivê-la. E um dos pontos principais para a gente viver bem é a gente gostar da gente mesmo. É você estar em paz com você, é você saber quem você é, né? Isso é muito importante. Sim. Aqui o Fernando também está trazendo a resiliência como uma ferramenta de barreira para analisar os problemas profundos. E aí ele vem aqui em seguida, muito obrigado. Obrigado você, Fernando, por nos acompanhar. Vamos lá. Bom, Celso, essa coisa da resiliência, como você disse, não é muito bem informada para as pessoas, né? Exato. A gente escuta ali, tem que ser resiliente, tem que ser como uma fênix, ressurgir das cinzas, mas muitas vezes nós não conseguimos colocar isso em prática, né? Então, conta um pouquinho pra gente como que funciona isso no nosso cérebro. Você disse, né, que o nosso cérebro é uma ferramenta muito magnífica, né? Porque ela consegue desenvolver várias funções, ele consegue se desenrolar, tem a neuroplasticidade também, né? Mas conta um pouquinho pra gente como que é esse funcionamento. O nosso cérebro, como eu disse, é uma máquina importante, né? Extraordinária, porque ela, assim, ela faz desafios para a gente, né? Ele traz desafios para a gente, de coisas boas, de coisas interessantes. Porque, assim, se você só pensa coisas negativas, só coisas ruins, e você não consegue ver outra coisa, seu cérebro vai cansando, seu cérebro vai ficando sem uso, né? E ele vai eliminando aquelas coisas que não têm uso, que você não usa, né? Então, você precisa realmente estimular o seu cérebro para as coisas boas, para os pensamentos bons, desfrutar de momentos importantes, conhecer pessoas novas, né? Eu vou dar umas dicas aqui no final, umas dicas como é que a gente faz para nos ajudar não só a melhorar o nosso humor, a nossa, digamos assim, a nossa vida, mas também aprender a lidar com a resiliência, né? É importante isso. O grande problema é que, às vezes, assim, as pessoas não levam muito a sério isso, né? Por isso que uma pessoa resiliente, ela não se abate facilmente. Ela não fica culpando os outros pelos seus problemas, mas ela usa a sua energia para ir em frente. A gente tem que entender o seguinte, nos dias atuais, mesmo com todo o corre-corre estressante da vida, procurar manter a qualidade de vida e o equilíbrio emocional é fundamental. Mas como que nós vamos aprender isso? A resposta é simples. Treinando a capacidade de que cada pessoa tem de desenvolver a resiliência. Mas eu digo logo para você, fora da terapia, você vai ter dificuldades de aprender isso, né? Você aprende. Com a luta, você buscando, você aprende. Mas você terá mais dificuldades. Porque, primeiro, você precisa aprender a administrar as suas emoções. E isso não é uma coisa fácil. É você manter a calma, né, e despreocupado diante de uma situação estressante. Isso não é uma coisa fácil. As pessoas, às vezes, não conseguem fazer isso, né? E isso não é uma coisa que a gente aprende na escola, em casa, na rua. A resiliência nos capacita a utilizar as pistas das experiências adquiridas, né, que nós adquirimos ao longo da vida, mas também aquelas que conseguimos olhar em outras pessoas, para reorientar e reorganizar o nosso comportamento, promovendo aí o que nós chamamos de autorregulação, né? E isso vem, como eu disse aqui, a gente não consegue fazer isso muitas vezes sem terapia. Você pode dizer assim, mas e a autoajuda? Esquece, né? Porque isso não se aprende através da psicoeducação, né? Então é importante. E o nosso cérebro precisa ser estimulado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser colocado em funcionamento para que realmente ele possa exercer essa plasticidade, aprender coisas novas, conhecer pessoas novas, interagir com outras pessoas, entendeu? E isso é importante.
E aí entra o papel do autoconhecimento, né? O quanto é importante nós sabermos o nosso comportamento, sabermos o que é funcional, o que não é. A partir dessa identificação, a gente vai conseguir nivelar, né? Os nossos pontos fortes, os nossos pontos mais fracos, porque uma dificuldade que eu vejo muito na sociedade em geral é aceitar a sua vulnerabilidade. E aceitar a vulnerabilidade não é se Não, vitimizar. E sim saber o que fazer com aquilo a partir de seus limites, né? Dentro das suas limitações. Então, é importante a gente ter esse papel do autoconhecimento, como você disse, a psicoterapia é um recurso, vamos dizer assim, mais didático, né? Mais palpável, né? Desse autoconhecimento mais garantido. Claro que, ao decorrer da vida, com as experiências, as pessoas podem adquirir esse conhecimento, adquirir esse autoconhecimento. Porém, é um processo mais dolorido. Eu falo assim, a terapia não é aquela coisa que vai ser sempre bom, né? Não vai ser aquela coisa sempre gostosa de sair, aquele alívio. Vai ter os momentos que vão ser difíceis também. Porém, vai ser algo, um trajeto mais que você não vai estar sozinho, né? Que você vai ter alguém que você possa confiar. exatamente. Tem um dos líderes da Revolução Americana, não me lembro o nome dele agora, mas ele disse uma coisa interessante. Ele disse que existem três coisas duras na vida: o ferro, o diamante e o autoconhecimento. Olha só, Né? que bonito, né? Isso. Porque assim, esse autoconhecimento ele é muito importante para a gente, né? Para a nossa vida. Porque diante do seu autoconhecimento, você passa não só a gostar mais de você, você passa não só a se cuidar mais de você, mas também você passa a se preocupar mais com as pessoas também que estão ao seu redor, né? No sentido de poder realmente partilhar com elas aquilo que você é, aquilo que você almeja, aquilo que você espera da vida, né? E essa é uma questão importante, o autoconhecimento. E isso nos livra de muitas coisas que podem trazer para nós prejuízos, especialmente no nosso emocional. Uhum. É isso. E falando dessa coisa do autoconhecimento, a partir do momento que a gente se permite a vivenciar novas coisas, né, a ter novas experiências e até refletir, muitas vezes a gente não para, né, nessa correria, né, nessa coisa do mundo moderno, né, da pós-modernidade de ter que viver todos os papéis, muitas funções, enfim. E a gente não para refletir sobre a gente. E a partir do momento que a gente consegue parar, refletir, analisar, observar os nossos próprios comportamentos, a gente está abrindo uma possibilidade, uma janelinha ali para o nosso cérebro de novas possibilidades. É, Então é algo muito necessário que a gente precisa buscar a cada dia mesmo. exatamente. O Augusto Cury tem um livro interessante, tem vários, mas ele tem um interessante que ele fala da contemplação, né? Que a gente precisa contemplar não só a nós, mas também a natureza, as coisas bonitas que existem, as flores, os pássaros, né, as árvores. Isso faz parte da nossa vida diretamente. Então, assim, o nosso bem-estar também depende disso, né? Também depende desse olhar diferente para a natureza, para as coisas que realmente estão à nossa volta. E como você falou, muitas vezes a gente não para observar, não para pensar, né? O corre-corre da vida, o estresse, as coisas que a gente não para pensar nessas coisas que são pequenas, são coisas assim que aparentemente parecem bobas, mas tem um valor importantíssimo para nós. Né? Uhum. E voltando no que você trouxe, né, de cultivar os pensamentos mais funcionais, né, pensamentos positivos, e o quanto a gente cai na armadilha da murmuração, né, o Com quanto a certeza. gente acaba nos colocando num lugar de vítima, não por um funcionamento que a gente não refletiu sobre. E aí essa falta de reflexão acaba nos movimentando para um lugar que não é confortável. Eu gosto de falar assim que a gente sempre tem que olhar para nossa zona de conforto, porque, na verdade, às vezes ela não é confortável, ela está muito desconfortável, ela não está me gerando sentimentos bons, né? Sentimentos de autossatisfação, enfim. E a partir do momento que a gente consegue olhar para isso, consegue sair daquele papel e se observar de forma autêntica, a gente vai tendo muitos insights que a gente vai começar a mudar, né? A gente começa a querer a mudança.
Eu entendo assim que o que nós precisamos entender para a gente começar a pensar e a desenvolver a resiliência, a primeira coisa é controlar os nossos impulsos, né? Aprender a regular as nossas intenções ou impulsos do nosso sistema muscular. Isso significa que nós precisamos aprender a não agir impulsivamente, mesmo diante de uma experiência emocional. Muitas vezes, esse controle é embotado, ou ele é muito frouxo ou ele é muito rígido, né? Veja, a regulação dessa intensidade, ela está vinculada ao nosso sistema nervoso periférico, que regula a intensidade das nossas emoções. O sistema nervoso periférico inclui as partes do nosso sistema nervoso que estão fora do sistema nervoso central, fora do cérebro e da medula espinhal, que comanda a nossa cognição de forma equilibrada. Então, o sistema nervoso periférico, ele comanda os nervos que conectam a cabeça, a face, os olhos, o nariz, os músculos, os ouvidos, o cérebro, são nervos cranianos. Então, se a pessoa não tem controle dessas emoções, ela vai sofrer abalo moral e afetivo. Ou seja, suas emoções elas vão se manifestar de forma exacerbada ou inibida. Quando nós aprendemos a controlar os nossos impulsos, nós conseguimos uma boa autorregulação das nossas emoções. E isso possibilita uma força adequada que nós vivemos nas emoções e de forma saudável, de forma importante, né? Com certeza. E tudo isso que você está falando, Celso, é uma construção, Nossa, né? Não é com fácil. certeza. Não Não acontece. é fácil, mas é possível. Temos que pensar nisso, temos que planejar. Por isso que eu falei no começo aqui, a gente tem que ter um projeto de vida. Primeiro ponto, o que eu quero da minha vida? Onde é que eu quero chegar, né? A gente tem costume de levar coisa na barriga, mas é interessante a gente dizer assim, não, nós estamos em 2024, até 2030, o que eu quero? Quais são os meus objetivos para 2030, até 2030? Aonde que eu quero estar até 2030? Então isso é importante, porque assim, isso traz para nós uma série de benefícios, uma série de coisas que nos ajudam realmente a caminhar nessa direção sem muitos atropelos. Sim. Mas normalmente a gente não faz, a gente leva meia coisa meio na barriga e vai indo, né? É complicado. Bom, eu falo que eu queria que meus pacientes tivessem aquela euforia de começo de ano todos os dias, sabe? De conseguir colocar um planejamento. E falando em planejamento, gente, a gente está falando de metas, mas metas realistas, tá? Porque quando a gente define uma meta, a gente tem que definir o processo também dessa meta. Como que vai ser feito, quando, por quê, entender o sentido das coisas para que haja essa entrega, para que haja esse desenvolvimento das habilidades mesmo de resiliência. Né? Porque não adianta a gente pegar e falar assim, 2030 eu quero estar multimilionária e quero estar famosa, mas e aí, como que eu vou fazer isso? Quais são os passos para isso? Claro que a gente pode sonhar, mas a gente tem que definir metas realistas para que, quando a frustração chegar, a gente saiba lidar com isso, né? E essa é uma outra coisa importante também, é ser otimista, né? E isso é definido pela crença de que sempre as coisas podem mudar para melhor. Essa é uma crença importante. E para isso, nós precisamos investir na esperança. Ter uma opinião firme de controlar o propósito da nossa vida, isso que você está falando aí, né? Ainda que o nosso poder de decisão esteja além do nosso controle. Otimismo é uma grande aliada da resiliência. Eu preciso ser otimista, né? Tem que fazer esse planejamento, como você falou, pé no chão, né? E caminhar nesse sentido. Olhar as situações que acontecem sempre numa segunda ótica. Não só naquela primeira, que normalmente, assim, puxa, não deu certo. Né? Porque assim, é interessante o que você falou, porque assim, quem que vai construir uma casa que não senta, não calcula o material que vai gastar, não é? A mão de obra, o valor das coisas, acabamento, tudo mais. É assim também quando a gente faz um projeto de vida, né? A gente precisa ter e realmente eu vou poder fazer. Eu não posso falar para você, não, quero, que nem você disse, daqui até 2030 quero estar milionário. Não dá. Né? Isso tem 99% de não dar certo. Sim. Do jeito que eu estou falando. Sim. Mas, assim, eu preciso ter o pé no chão. Realmente. Por isso que eu também preciso ser otimista. Né? Com certeza. Ser otimista. Até porque o pensamento é o primeiro passo para a ação.
Se eu Sim, for ficar pensando coisas ruins que podem acontecer, eu já estou dando um primeiro passo para aquilo, né? Então eu preciso trabalhar a minha mentalidade para que ela seja positiva de forma real, que é o que você falou, pé no é. chão, né? É Outro isso. ponto que eu acho importante também nessa questão é você conseguir desafiar o ambiente. Isso significa ter a capacidade de observar de modo preciso as implicações dos problemas e das adversidades que fazem parte do ambiente onde você está. Isso pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser no seu lazer, pode ser na viagem que você vai fazer de férias, né? Então, é se posicionar num lugar seguro, né? É não em uma posição de risco de vulnerabilidade. Isso deve de vulnerabilidade. Mas isso acontece de forma subjetiva. Estou dizendo aqui de forma subjetiva, né? De você Claro. ter essa capacidade de desafiar o ambiente onde você está e sempre se colocar num lugar seguro para que ele traga benefício para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Isso é muito importante. A resiliência Uhum. está no ponto. Você, eu tenho uma dúvida aqui do Ah, Fernando. Ele está perguntando assim, ó. Boa noite, Celso. Em uma premissa, dizemos, não há nada ruim que não possa piorar. Para quem tem toque, como eu, sinto que não posso errar nas decisões. Interessante isso, é, né? essa é uma premissa negativa, né? Eu acho que, assim, eu acho que, como eu estou dizendo aqui, a gente tem que pensar sempre do modo diferente. Não tem nada ruim que não possa melhorar. Eu penso desse jeito. Porque se eu falar assim, não tem nada ruim que não possa piorar, eu estou caminhando para trás. Eu não quero caminhar para trás. O que é que Sim. eu tenho que ser diferente, né? A resiliência nos ajuda realmente a ter essa visão diferente. Porque, assim, quando você vai vamos supor que você vai pedir o negócio para alguém. Você tem que entender que o não você já tem. Então você precisa arriscar para você ter Ah, uma outra situação, não é verdade? É a mesma sim. coisa. Pior, se está pior, pode piorar, claro, mas você não quer isso. Você tem que pensar que aquilo pode melhorar a sua situação e não piorar. Então esse pensamento, digamos assim, esse otimismo, né, pode e nos ajuda muito na resiliência. Sim. E como foi dito aqui, né, Fernando, no começo, a resiliência ela é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida, independente do transtorno que você tenha. É por isso que é importante a psicoeducação. A partir do momento que você estiver num processo psicoterapêutico e você conseguir se entender, conseguir ter essa psicoeducação, até do seu transtorno, até da sua percepção, a gente vai modelando esses pensamentos, vai moldando esse cérebro para que ele possa se direcionar para uma atitude mais positiva. Exatamente. Porque o toque, ele tem aquelas manifestações exatamente como uma válvula de escape, né? Então ele precisa aprender na psicoeducação como que ele faz para ter essa válvula de escape sem que isso traga prejuízo para ele, para o ambiente que ele está, né? Ele precisa ter essa visão. Então ele precisa buscar isso, né? Na terapia ele consegue realmente, na psicoeducação ele consegue reverter essa situação um pouco mais. Bom, e falando de tudo isso, né, dos pensamentos e como que os pensamentos eles estão interligados ali com a nossa resiliência, né, no desenvolvimento dela, em como nós vamos lidar com as situações e em como a gente vai enfrentar as adversidades, né? E, enfim, a partir dele a gente precisa mudar, né? Então a gente já tem o primeiro passo aí, viu, gente? Como que tá o pensamento de vocês? Como que será que vocês estão tendo uma atitude mais positiva ou vocês estão pendendo mais para o negativo? Então vamos sempre lembrar de tentar, não é romantizar as coisas, viu? A gente está falando aqui. A gente está falando para vocês terem uma atitude positiva de esperar o melhor e se dedicar para que esse melhor aconteça. Sim, com certeza. Ser, ter eu sempre digo assim que é importante a autoeficácia. Né? O que é autoeficácia? É você procurar ser eficaz nas atividades a serem realizadas. É a crença de que você é capaz de resolver os seus problemas usando os recursos disponíveis em você e no ambiente em que você está inserido. Seja onde for, seja na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer. Então, essa autoeficácia é importante, né? Dentro disso que você falou aí. Uhum. A Andrea trouxe uma questão aqui, ó. Qual a importância da resiliência para a saúde mental e Puxa, emocional?
É muito importante, né? É aquilo que eu estou falando, é aquilo que eu falei já. É você realmente olhar as situações que você passa de um outro ângulo. E você sempre ter a crença de que sempre as coisas podem acontecer de forma diferente. Pode ser melhor, né? Sempre tirar a resiliência nos ajuda a sempre tirar proveito positivos das situações que a gente passa. Ela anula um pouco aquela visão negativa, aquela visão de derrota, aquele sentimento de derrota que você tem, né? Então, isso para o nosso cérebro é extremamente importante, aquilo que eu falei. Se você encher sua cabeça de pensamentos negativos, pensamentos funcionais, vai chegar um ponto que você vai entrar em depressão. Seu cérebro vai pirar, né? Então, você precisa educar seu cérebro para ter realmente esses pensamentos que te ajudam na sua tomar algumas decisões positivas, né? Tirar proveito das situações que isso é extremamente importante. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente costuma muito, às vezes, se chatear com as pessoas, não é? Às vezes por pouca coisa. Mas eu entendo assim, essa questão de você se chatear depende de você só. Porque as coisas não obrigam você a ficar chateado. Nada obriga você a chatear. Quem decide se você vai ficar, que eu vou ficar chateado vai ser eu. Eu que decido se eu vou me chatear com você ou não. Né? Eu tenho uma experiência na minha vida que foi assim, uma pessoa veio em casa para ficar em casa há um tempo e a minha mãe estava bem doente e essa pessoa veio ficar em casa comigo, né? Mas só que era uma pessoa assim bem difícil de lidar. E aí eu disse para minha esposa, olha, nós não vamos nos chatear com ela. Aconteça o que acontecer, nós não vamos nos chatear. Ficamos um ano e a gente não se chateou. Por quê? Porque nós decidimos não se chatear, não ficar magoado com nada. Então, assim, ou a gente domina os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ou somos escravos dele, né? Então, assim, muitos dos sofrimentos que a gente passa, que a gente tem, é porque nós decidimos isso, o caminho que mais difícil, digamos assim. Né? É verdade. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: a vida, ela é 10% o que acontece e 90% como você reage, né? Porque o que vai falar ali sobre o que acontece vai falar sobre você, né? O que você deixou afetar? O que está faltando aí para preencher esse vazio para você conseguir lidar melhor com as situações? Então é por isso que a gente tem que ter o autoconhecimento, aprender a lidar com as nossas emoções, né? A gerenciar o estresse, a filtrar muitas coisas, porque não tem como a gente mudar o outro, Não tem. né? A gente tem que entender isso, colocar na nossa cabeça que não dá para eu mudar o outro. Eu preciso aprender a impor os meus limites, impor o que eu quero e decidir. É uma decisão. Você trouxe muito, muito bom isso, né? É uma decisão eu me chatear ou não. Eu que decido. Né? Eu que decido, porque eu não sou obrigado a me chatear com as pessoas, eu que decido me chatear. Então, eu acho que assim, isso tem muito a ver assim, com a nossa empatia, né? E ser empático tem a ver com a nossa capacidade humana de compreender o estado psicológico em que o outro se encontra, né? Suas emoções, seus sentimentos, conseguir decodificar as situações do outro de forma não verbal, né? É organizar as nossas ações a partir dessa percepção. Porque, assim, pensa bem, 99% das nossas atividades diárias estão relacionadas com o outro, né? Com as pessoas. E quando eu desenvolvo a empatia, eu consigo aceitar o outro melhor. Com certeza. Com certeza. É isso. E aí a gente já entra também no quesito da comunicação, né? O quanto é importante nós aprendermos a nos comunicar, porque nós somos seres relacionais e a comunicação verbal é a principal forma, né, de nos relacionarmos. E Então, como que eu tenho tido essas relações? Como essas relações estão se desenrolando? Qual que é a minha percepção com isso? Então, tem várias coisas que a gente pode refletir que colaboram diretamente para nossa resiliência, né, Celso? assim, a aproximação das pessoas, aproximar das pessoas, né? É a habilidade de criar vínculos, sem qualquer tipo de preconceito, de receio, de fracassar, nada disso. Seria a capacidade de se conectar às pessoas com a finalidade de criar uma rede de apoio, né? Para que você realmente possa não só ajudar as pessoas, como também você possa se ajudar.
O Jorge Barbosa, no livro dele Resiliência em Professores do Ensino Fundamental, ele diz uma coisa que eu gosto muito. Ele diz assim que esses elementos que eu falei aqui, né, autoeficácia, a empatia, essas coisas, contribuem ou influenciam na obtenção de um resultado muito positivo na vida da gente, principalmente quando eles são acoplados, né? Eles possibilitam a superação ou a amenização das dificuldades que estão diretamente relacionadas à existência humana. Porque é exatamente essa convergência que possibilita a maturidade emocional de nossa, né? Essa atuação faz com que a gente amadureça emocionalmente. E isso no mundo Muito bom. é extremamente importante, né? A resiliência realmente nos ajuda nisso. Muito bom, Celso. A gente ouvindo, né, por exemplo, sou psicóloga também, mas muitas vezes a gente acaba se deixando levar pelas nossas emoções, pelo dia a dia, a gente não para pensar nessas coisas e como que tá a nossa postura frente a essas situações também. Exatamente. Muito bom. Celso, fala Oi. pra gente algumas dicas aí pra gente fortalecer essa resiliência. Conta pra gente. Então, assim, papel e caneta na mão aí, para quem tiver com caneta na mão, se quiser, pode. Vou te falar aí umas dicas aí, Já né? Para aumentar a sua. passam cartõezinhos, hein, gente? Pra vocês se lembrarem sempre. Isso. Primeira coisa é aquilo que eu já falei no começo: defina o seu projeto de vida, né? Como eu disse no início aqui, eu falei isso. Então, a resiliência requer um projeto de vida que assim, qual é o seu principal objetivo na vida, né? Se você ainda não tem um, faça um. Mesmo que ele não possa ser colocado em prática agora, imediatamente. Mas faça um, pense em um, né? O que você quer da vida? Como eu disse aqui, o que você quer daqui 6 anos, daqui 5 anos, daqui 3 anos, né? Onde você quer chegar? Quais são os seus planos? Né? E você fazendo esses planos, você deve sonhar com o seu projeto. Outro ponto. Sonhe com o seu projeto, porque isso vai ajudar você a reduzir a ansiedade. Sonhe com ele, não tenha pressa de concluí-lo. Né? Se você chegar lá nos 3 anos que você caminhou só a metade, tá bom. Você tem mais um tempo para você continuar. Né? Aprenda a usar métodos que são eficazes na meditação, no relaxamento, principalmente em momentos assim de pico mesmo, quando, né, você está muito atarefado, muito trabalhando demais. Outra coisa, manter o seu lar na mais perfeita harmonia, porque o lar é o nosso porto seguro, é o nosso ponto de apoio, né? É a nossa base de recuperação. E outra coisa, aprenda a usar a parte do seu tempo para aplicar os seus conhecimentos. Desculpa, ampliar seus conhecimentos, né? Para você conhecer sobre você, sobre o seu projeto de vida. Isso possibilita você desenvolver a sua autoconfiança. Tá certo? Procure ser otimista nato. Desenvolva a crença de que o futuro sempre pode ser melhor. Isso é fundamental na vida, né? Não tenha medo de assumir riscos. Seja corajoso. Procure ser um sobrevivente rico em recursos, né? Inclusive reunir aí as suas, reutilizar aí as suas experiências de vida, né? Aquelas que você adquiriu ao longo da sua vida, aquela que você observou na vida de uma pessoa querida, que foi assim uma referência para você, né? Seja uma pessoa otimista, cultive o bom senso, né? De humor, mesmo que em tempos de dificuldade, procure sempre ter um bom humor, né? Procure desenvolver o seu autoconhecimento, aquilo que a gente falou aqui bastante, né? Sobre quem é você, o que você é capaz. Isso é meio caminho andado para ser uma pessoa resiliente. Não tenha dúvida. Né? Seja criativo para quebrar a rotina de vez em quando. Isso faz toda a diferença na vida da gente. Né? Pega a sua esposa aí, vai tomar um sorvete, vai comer uma pizza, vai jantar no shopping, vai ver um filme legal no cinema, sabe? Quebra a rotina, não tenha medo de fazer isso. Né? Examine sempre a sua relação com as áreas que ocupam a sua vida, principalmente com relação ao dinheiro, à finança, né? Que isso realmente sempre é um grande problema para muita gente, né? Então, eu queria terminar esse ponto falando o seguinte, dando uma experiência, contando uma experiência prática aqui de resiliência, né? Sim. Vocês devem se lembrar daquele desportista chamado Lars Grael, né?
Ele participou de 4 Jogos Olímpicos, em Los Angeles, em 1984, em Atlanta, em 1996, onde ele ganhou 2 medalhas de bronze em 2 edições, e em Seul, em 1988, ele se tornou bicampeão em iatismo. Em 1998, ele sofreu um acidente grave que interrompeu a sua gloriosa carreira como desportista, né? Um empresário bêbado atropelou ele na praia com um jet ski, não sei se vocês se lembram. Então, e os médicos tiveram que amputar-lhe a perna direita. E é interessante que logo depois do acidente, ao dar uma entrevista, o repórter perguntou para ele o seguinte: qual a lição que você tira desse terrível episódio? Lasgael respondeu o seguinte, ele diz assim: o erro das pessoas em geral é se voltar para trás, comparar o presente com o que tinha antes. Se eu fosse comparar a minha vida anterior com a vida que levo hoje, com certeza eu teria entrado em depressão. Mas não adianta ficar olhando para trás. Temos que lidar com aqui e agora. Poderia ter sido pior, ele disse. Né? Eu tenho a obrigação de me sentir no lucro, porque eu consegui me manter com vida. Né? Então, isso é um exemplo interessante de resiliência. Né? Então, vale lembrar que a ansiedade, quando ela é bem administrada, é um fator extremamente importante para a nossa vida. Né? Porque a ansiedade, ela nos mantém em sobreaviso para enfrentar as situações de ameaça e perigo, né? Que põe em risco aqui a nossa sobrevivência. Da mesma forma, a resiliência, ela é um mecanismo valioso para ser usado em situações de vulnerabilidade e risco. Porque quando a ansiedade se intensifica e não há tratamento, a pessoa se torna menos resiliente. Porque quando isso ocorre, nossas crenças e os nossos pensamentos automáticos se tornam mais rígidos, mais intensos. E quanto mais rígidos e mais intensos se tornam nossos pensamentos e crenças, menos flexíveis nós estaremos diante das adversidades. E, consequentemente, nós seremos menos resilientes. Então, fica aqui o alerta para todos. Tá bom? Muito bom, Celso. Só para complementar aqui, pessoal, vocês escutaram as dicas do Celso, então espero que vocês tenham adquirido esse conhecimento e coloquem em prática. Comecem pelo pouco, né? O básico que funciona. Vai dar uma volta no parque, vai treinar essa espontaneidade, muda a rotina. Faz o mesmo caminho para o trabalho, muda um pouco, muda o trajeto. Tente algo novo, né? Exatamente. Né? Exatamente. Faça coisas novas, né? Saia com pessoas interessantes, né? Amigos. Para você ter uma ideia, eu recebi um presente maravilhoso. Eu encontrei um colega, um amigo da minha infância, fazia 54 anos que eu não via. Olha que legal! Foi muito legal assim, de ter visto ele, né? De ter abraçado ele novamente, de ter conversado com ele, passei uma tarde com ele. Então, assim, essas coisas traz para a gente um ânimo melhor, né? A gente fica feliz de poder realmente rever as pessoas que a gente não viu, pessoas queridas, né? Então, isso é bom. Isso faz parte da vida e muito. Criem vínculos, gente. É importante a gente sempre ter essa memória afetiva, né? Esses reencontros, eles são essenciais para nossa vivência. E aproveitando a deixa, só para a gente encerrar aqui, é importante ter uma rede de apoio. Sim. Então, crie vínculos para que vocês possam ter resiliência de uma forma mais eficaz em conjunto, né? Isso. Eu acho que juntos a gente fica mais forte quando a gente tem com quem confiar, em quem contar mesmo nas nossas situações e também aprender a se expressar. Isso. A gente guarda tudo muito pra gente. A gente pode falar como a gente está se sentindo, né? Tem um texto bíblico que eu gosto muito, que ele fala assim, que Salomão fala assim, que o cordão de 3 dobras, ele é bem mais difícil para ser arrebentado. Então é isso que você está falando aí, né? A gente precisa de um grupo de apoio, de amigos que a gente possa conversar, que a gente possa abrir o coração, que a gente possa realmente compartilhar as nossas dificuldades, nossas alegrias, nossas tristezas, né? Isso é muito importante. Muito importante. Com certeza. E lembrando que se tá difícil aí para você, se você não tem uma rede de apoio, se você está se sentindo muito solitário, se você está com dificuldades emocionais, não hesite em procurar ajuda, né? Hoje nós temos aí os apoios, né, psicológicos
gratuitos mesmo, nos postos, nas UPAs, né, nas UBS. Então, a gente pode procurar essa ajuda. E lembrando que nós, do Grupo Amor Vidas, também estamos disponíveis para escutar você no momento de crise. Então, lembrando o nosso telefone aqui, todos os dias estaremos disponíveis para vocês, 0800 750 5554. Não deixe de falar sobre o que você está sentindo. Expresse, né, essas emoções. Traga à tona esses sentimentos para que você possa se sentir mais aliviado e dar um melhor direcionamento ali para a sua vivência. E para você que busca sentido também na sua vida, que ainda está assim, um pouco perdido, não sabe onde você pode desenvolver outras habilidades, nós do Grupo Amor Vidas estamos esperando você para contribuir com a gente. Então, se você quer ali aumentar o seu pontinho da ação social, nós ali estamos prontificados para recebê-los, para fazer uma formação para você se tornar um voluntário. Então, se tiver interesse, mais uma vez, vou repetir o telefone aqui para vocês, 0800 750 5554. Entre em contato com a gente que nós vamos dar mais informações. Celso, muito obrigada por toda a contribuição, por toda a fala, que com certeza tocou muita gente aí. Obrigada pelas participações, né? O pessoal trouxe aí várias contribuições. Muito obrigada. Ó, a Ana Flávia está falando aqui, ó. Parabéns pelas explicações. Foi muito valioso, excelente. Obrigada por compartilhar os vossos conhecimentos. Obrigada, o pessoal está elogiando muito, Celso. Muito obrigada mesmo pela sua participação, por todo o seu conhecimento e por sua prontidão de colaborar por essa causa, que é a vida, né? Com certeza. Eu que agradeço aí o convite e estou à disposição quando precisar, estou à disposição, pode contar comigo sempre, tá? Espero realmente que eu tenha colaborado um pouco para as pessoas começarem a pensar e a se programar mais aí com relação à resiliência. Tá bom? É isso aí. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite. E para você que está em casa, obrigada por nos acompanhar até aqui. Espero que tenha contribuído. E acompanhe aqui o nosso Instagram, que sempre teremos lives como essas, muito eficazes para nossas vivências. Ok. É isso. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.